Você falou do Elon Musk. Eu queria entender, na sua opinião, o que ele representa para a humanidade. Não? É o cara que é uma salvação, é um risco? Qual que é a sua opinião sobre ele? Cara, o Elon Musk, né? Então, a primeira coisa do Elon Musk, eu separo a pessoa das coisas que ela faz. Né? Exatamente. Cara, ele como pessoa e pelas coisas que ele já passou e tudo, né? O pai dele era dono de mina de diamante, né? Meio que era regime escravo lá com os funcionários dele. Ele sempre teve grana pra caramba e tal. Então ele tem esse lado aí do bilionário, não sei o quê. Tem as maluquices que ele fala de vez em quando, principalmente, até comprou o Twitter agora, né? Não sei se vocês sabem. Sim, eu vi recente. Então, comprou o Twitter aí e... Tipo então, um Ike Batista, assim? Só que aí que tá a diferença, né? Tem os feitos dele. Então tem ele como pessoa, é uma coisa, a gente deixa aqui de lado. Agora tem as coisas que ele faz, cara. As coisas que ele faz não tem como você não achar coisas sensacionais, foda, cara. Né? Cara, ele pegou, numa época que ninguém falava de carro elétrico, ele desenvolveu a Tesla, né, cara? E outra coisa, ele sempre falou que a Tesla não é uma empresa de carro, é uma empresa de bateria. Porque a treta do carro não é o carro a gente sabe, né, cara? Sim. O negócio é a bateria. Ele fez a SpaceX, porque isso aí é um sonho dele de criança, ir pra Marte, tudo, essa coisa toda de Marte que ele fala. Uma criança que sonha ir pra Marte... específico, né? Ele sonhava sempre para Marte e tal, e ele falava pro pai dele que ele queria ter as empresas dele, tudo, para um dia ele construir um foguete para ir para Marte. Isso aí é a história da vida dele. E então ele fazia um foguete que, primeiro, né, volta e você pode reutilizar, que é uma ideia sensacional. Sim. Que no passado não tinha isso. Era só... Como que era a volta nesse caso? Então, não tinha volta, né? Você perdia o foguete. Cápsula, né? Você perdia o foguete todo. Não, quando ia ser humano voltava uma cápsula, mas quando ia satélite perdia tudo. Perde tudo. Então, para lançar, imagina, você constrói um foguete para lançar um satélite. Lançou todo aquele foguete e foi perdido. Qual que é o tamanho do satélite? Cara, tem uns que é caixa de sapato. Tem satélite pequenininho, que é CubeSat, tem satélite que tem 5, 6, 7 metros de altura. Entendeu? Mas, aí imagina, pra você lançar... assim, a proporção do foguete. O foguete tem 70 metros. Então aí para você lançar outro satélite, você tem que construir outro foguete, cara. É até aquilo que ele fala, né? Imagina que você pega um avião de São Paulo pro Rio, chega no Rio, seu avião é destruído. Para você voltar, vão ter que construir um outro avião. Sim. Aí não. Não dá, né? Não dá. Então, foguete, ele pensou a mesma coisa, cara. Por que a gente não faz o foguete voltar e aquilo que é o mais caro, que é a parte que dá o impulso inicial ali, que é onde vai muito combustível, a gente dá um jeito de reutilizar aquilo quantas vezes a gente quiser, ou quantas vezes der. E foi assim que ele criou... o refil, né? Criou o refil. E foi assim que ele criou o Falcon 9, né? Que é o foguete dele que, cara, é um sucesso. O lançamento inicial no Falcon 9 gira ali na casa de uns 90 milhões de dólares, mas se você lançar num reutilizável, cai para 30 milhões. Cara, isso aí na indústria espacial... É inovador, né? É inovador e não é nada, cara. 30 milhões para fazer um lançamento, isso aí não é nada. Porque os outros foguetes, os concorrentes dele, é 400 milhões, 600 milhões. Entendeu? Ele baixou o preço para 30 milhões. Então ele fez a empresa dele ser lucrativa, ser inovadora pra caramba. E a tecnologia totalmente americana? Totalmente dele lá, dos engenheiros dele, de fazer o negócio voltar, pousar em pé, que é um negócio difícil pra caramba. Ele explodiu muito foguete. Por que é difícil ele pousar certinho assim? Cara, porque é o seguinte, o foguete... Só de olhar você já imagina, né? Pô, você sai... Vamos manobrar. Você imagina que é um prédio, é um prédio de uns 12 andares, mais ou menos. Sim. Então o prédio foi. Aí ele chega numa determinada altura aqui, a 100 e poucos quilômetros de altura, 100, 105 e tal, desliga e ele começa a despencar. Imagina um prédio de 12 andares despencando. Aí ele teve várias coisas, ele foi fazendo, né? E ele descobriu uma maneira. Então ele liga os 3 motores, o foguete vai, mas ele fica com um pouquinho de combustível. Porque aí na volta ele liga 3 motores primeiro, num determinado período, e depois ele liga para pousar. Esse negócio de pousar foguete de pé, na física, sabe o que é o exemplo melhor para você ter uma ideia? Pega um cabo de vassoura e fica equilibrando. Já fez essa brincadeira? Já. Então, todo mundo já fez. É fácil? Não é. Não é. Então,
é exatamente a mesma coisa. As forças ali são exatamente as mesmas. Imagina um prédio. O cabo de vassoura é pequenininho. Tenta equilibrar ele na ponta do dedo. Todo mundo tenta, né? E fica fazendo isso. O foguete, a física é exatamente a mesma. Me lembra da espaçonave do X-Men, né? Que ele saía aqui. Isso. Depois voltava e pousava assim. É isso mesmo. Interessante, né? Tipo, como que foram essas evoluções no sentido do turismo espacial que ele faz? Como que tá esse desenvolvimento dele para fazer as pessoas chegarem em Marte? Então, aí... Bem, durante muitos anos, né, ele só lançou carga. Ele não lançava pessoas. Que tipo de carga, assim? Então, aqui vamos ter que contar uma historinha. É o seguinte. A NASA, a Agência Espacial Americana, ela teve durante uma boa época um programa chamado, durante 30 anos, exatamente, um programa chamado Programa do Ônibus Espacial. Todo mundo lembra do ônibus espacial, né? Aquele bonitão, aquele foguete com os dois. Explodiu a Challenger, explodiu a Columbia e tudo. Em 2011, por conta do custo, segurança e tudo mais, a NASA decidiu interromper o programa dos ônibus espaciais. Não vai ter mais. E a NASA não ia ter mais foguete. Em 2011 isso aconteceu. Aí ela falou o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos incentivar empresas a construírem seus foguetes para fazer o serviço para a gente. A iniciativa privada. Iniciativa privada. Então a NASA precisa lançar uma sonda para Marte. Ela não tem foguete. Então ela vai lá e paga para uma determinada empresa lançar. Então com isso ela fez tipo uma licitação e escolheu algumas empresas ali. Desestatizou exatamente esse processo aí. E nesse período aí, quem estava aí? A SpaceX. Entendeu? Então o que aconteceu? Já tinha know-how. Pior que ela não tinha. Não tinha. Não tinha. Ela... Tem até uma história muito interessante que o Elon Musk, ele tinha grana para 4 foguetes. Os 3 primeiros explodiram. E para a NASA fechar o contrato, ele precisava provar que o foguete dele era capaz de colocar uma carga em órbita. Que era isso que a NASA queria. Era só o processo de ida. Só levar e nem negócio de voltar, nem nada. Então foi lá, 3 explodiram. E ele tinha um último. E aí o último deu certo. E aí ele provou e tal. Quando ele faz isso, a NASA fecha um contrato com ele, um contrato bilionário, para ele mandar carga para a estação espacial. Porque a estação espacial tem os astronautas lá. Só que eles precisam de comida, precisam de oxigênio, água e tudo. Que manter aquilo. Manter. Então, de tempos em tempos, vai uma nave levando carga. Então, é isso aí que o Elon Musk fez durante muito tempo. E a NASA, como que ela mandava os astronautas? Ela pagava para a Rússia. A Rússia tem um foguete chamado Soyuz. E ela pagava $80 milhões para cada assento dentro do foguete para ir um astronauta para a estação espacial. Quanto? 80 milhões. Caramba. E aí foi indo. Isso de 2011 até 2021 foi isso que aconteceu, cara. Era isso. Quer dizer, os Estados Unidos tinha dependência da Rússia para mandar. Dependência da Rússia para mandar astronauta e as empresas mandando carga, ele conseguiu contratar. Imagina se fosse agora, com essa guerra. Então, imagina, né? E teve até um problema aí, depois eu falo, na volta aí. A Boeing, ele contratou, a ULA, que é uma outra empresa, e a SpaceX. Aí o que aconteceu? As empresas mostraram que elas eram capazes. Aí eles pensaram o seguinte, será que elas não são capazes, então, de lançar pessoa, astronauta? E aí a NASA criou uma outra licitação para o Programa Comercial de Tripulação, que chama. E aí, onde entrou, aí foram 2 que ganharam, que foi a SpaceX e foi a Boeing, entendeu? E a SpaceX lança a cápsula Dragon dela, para pessoas, que vão os astronautas ali. Ela fez um voo de teste, mostrou que dava certo, sem ninguém. O Elon Musk estava na nave? Não. Você é doido? Não, ele só fica assistindo. Só fica assistindo. Se explodir... Só fica assistindo. Ele só quer ir para Marte, né, que ele fala. O resto não importa. Não, o resto não. Aí lançou o primeiro sem tripulante, lançou um primeiro voo tripulado e lançou o segundo. Tem que fazer 2 testes para a NASA. Aí deu tudo certo e agora ela lança. Aonde que isso entra no turismo espacial que você falou? Como a SpaceX é uma empresa privada, nós aqui, a gente pode... Cara, você tem grana aí sobrando? Você quer ir para o espaço? Vamos, cara. Custa $20 milhões cada assento na Soyuz 080. Pô, tá barato, hein? Na SpaceX é 20 milhões. Você iria? Eu não. De jeito nenhum. Sério?
Morro de medo. Por que você não iria, cara? Morro de medo. De montanha-russa eu não fico nem do lado, cara. Mas por que você não iria? Não gostaria de ver as coisas que você estuda, assim, mais Não precisa ser tão perto assim. Não precisa, eu fico aqui olhando. Mas aí o que aconteceu? Ela sendo uma empresa privada, porque uma empresa do governo não dá, né? Pra você ir lá comprar. Mas a SpaceX dava. Então é aí que surge o tal do turismo espacial. Que o ano passado foi aquela missão Inspiration 4, que tem até documentário dela na Netflix, que é legal pra caramba. Onde um outro bilionário pegou ele e mais 3 pessoas e ficou 3 dias orbitando a Terra na Dragon e depois pousou. E agora tá indo uma outra missão chamada Axion, de uma outra empresa também, que contratou, pagou 4 assentos para a SpaceX, 4 astronautas, só que dessa vez eles vão para a estação espacial. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma tripulação que não é de astronauta governamental e tal, na estação espacial. E eles recebem um treinamento, coisa do tipo assim? Recebe. Tem que ter, né? Tem que ter, senão você nem entra. Entendeu? Mas você curte então o trabalho dele? Cara, o trabalho eu acho sensacional. E o que você não acha legal, então? Então, a parte pessoal ali, né? Essa parte dele aí, ego. Dessas tretas que ele entra, tem muita coisa que ele não precisava falar também, né, cara? Entendeu? Mas você não acha que é perigoso o tanto de o poder que ele tem nas mãos, assim? Poder... Ah, pode ser, né? Principalmente porque foguete não é não, mas e a Neuralink, né? Conhece a Neuralink? Não conheço. Tem a ver com o novo celular que eles vão lançar? Não. Neuralink é o seguinte, cara. Ele tá desenvolvendo um sistema que tem uma pessoa que ela é paraplégica, ela não tem os movimentos. Ah, então eu ouvi falar que ia estar num celular deles. Aí ele liga um chip aqui no cérebro da pessoa. E aí com esse chip ele consegue dar movimento de volta pra pessoa. Ele já testou isso em macaco, um negócio sensacional. E tá querendo testar em humano agora, pra ver. Aí é complicado, né? Porque o Elon Musk vai estar dentro da sua cabeça. E aí o negócio começa a ficar estranho. Mas assim, os feitos dele, cara, a realização, superam. Eu acho legal. A parte pessoal ali, eu também não sou não, cara. Assim, quem sou eu, né? Pra falar alguma coisa do Elon Musk. Mas, cara, ele podia ficar quieto, mas é o jeitão dele, cara. O jeito dele é esse. Pode crer. Aí ele vai lá, enche o saco de um, enche o saco de outro. Aí, de repente, vai lá no Twitter, ele solta qualquer coisa, entendeu? E a influência dele também na parte econômica ali, então, nas aí ele ações fez isso do Dogecoin, né? Que a gente acompanhou aí, né? Dos Bitcoin lá, né? Pegou uma lojinha que vendia videogame lá e transformou os caras em bilionário do dia pra noite. Cara, é as doideiras dele, né, cara? Por isso que o pessoal chama ele de bilionário excêntrico, entendeu?